Boa tarde a todos. Inicialmente, a minha saudação aos integrantes da mesa, ministro Belize, professor Pedro Batista Martins, depois vem nosso querido amigo também, ministro Cueva. Vou evitar também maiores delongas, mas já atrasamos no intervalo, atrasamos um pouco de manhã. E o tema que eu escolhi para nós conversarmos é o princípio competence na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que eu penso seja um dos pontos fundamentais para se entender o controle judicial da arbitragem. Apenas, de manhã eu já fiz uma breve referência, tem uma frase de Rui Barbosa, de 1907, que sintetiza bem a necessidade de segurança jurídica na arbitragem, que é: a arbitragem vive da confiança, o judiciário da obediência. É fundamental que as pessoas que submetem à arbitragem, seja em contratos internacionais, seja em relações societárias, elas tenham segurança de que a decisão que vai ser tomada pelo árbitro vai ser respeitada, ou seja, que as chances de uma anulação pelo Poder Judiciário seja mínima. Isso é segurança jurídica. Pode passar? Então, o objeto da minha exposição é a verificação do estágio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da cláusula do controle judicial, especialmente em face da cláusula competence. Pode passar. Apenas relembrando, já foi o marco legal da arbitragem no Brasil, ele foi fixado pela Lei 9.307, de 96 e recentemente aprimorada pela Lei 13.129 de 2015, sendo que nesse aprimoramento teve o trabalho do nosso colega, ministro Luiz Felipe Salomão, que presidiu a comissão que elaborou o anteprojeto. Realmente foi um aperfeiçoamento daquele modelo. Agora, o fato de nós termos uma lei de 96 não significa que a arbitragem ela tenha sido aceita imediatamente pelos operadores do direito em geral, especialmente pelo Poder Judiciário. Pelo contrário, houve uma grande resistência ao Instituto, um misto de ceticismo, um misto de desconfiança, e isso é bem sensível nos períodos que se sucedem até a arbitragem. Então, passei para frente. Uma breve análise, só um breve histórico dessa relação do judiciário com a arbitragem. No período anterior à Lei 9.396, aqui no STJ, nós observamos dois acórdãos, basicamente, a respeito da arbitragem. Dois bons acórdãos. Na verdade, esses acordos acabaram resolvendo as questões com base no CPC, superando irregularidades formais do procedimento. No período posterior à lei, aí sim inicia uma fase de desconfiança muito forte, e o destaque aqui é a decisão do STF em 2001 acerca da constitucionalidade da lei de arbitragem. Essa decisão realmente é um marco para o pleno reconhecimento da arbitragem no Brasil. Logo depois, em 2002, houve a ratificação pelo Brasil da Convenção de Nova York, que já foi mencionada de manhã. Mas apenas relembrando, a Convenção de Nova York era de 1958 e somente em 2002 ela foi reconhecida, foi ratificada pelo Brasil. O período posterior à lei, 9.307, ainda no STJ, nós temos aquela polêmica a respeito da aplicabilidade imediata ou não da lei da arbitragem, tem acórdãos contrários, mas depois a posição favorável, como nós já vimos de manhã na exposição do ministro Salomão, ela se consolidou, inclusive, com a edição de uma súmula, a súmula 485. É no período posterior à emenda constitucional número 45 que realmente a arbitragem se consolida na jurisprudência do STJ. Essa emenda 45, o ministro Benetti fez a sua exposição a respeito disso. Ela deixa bem clara, estabelece a possibilidade de homologação de sentenças estrangeiras pelo STJ. Ela atribuiu aquela competência que era do STF para o STJ de homologação de sentenças estrangeiras
inclusive sentenças arbitrais, decisões arbitrais. E o exame pela Corte Especial é feito basicamente das sentenças contestadas, e os números relatados pelo ministro Benetti de manhã são realmente impressionantes. Aqui se nota, nesse período que começa em 2005, são 11, 12 anos, um período de namoro da jurisprudência do STJ com a arbitragem. E o interessante é, fazendo uma análise dos acórdãos, se inicia uma jurisprudência conceitual. É como com os institutos novos, nós mesmos, nos nossos acórdãos, eventualmente, quando tem algum instituto novo, acabam sendo acórdãos longos, explicativos, conceitos, e é exatamente o que se observa nesse período seguinte. E o estágio atual da jurisprudência do STJ, então, é de plena confiança na arbitragem, é de uma ótima compreensão a respeito do Instituto, e as polêmicas são em torno de tópicos específicos. Isso ficou bem claro também na exposição da manhã do ministro Salomão. Aqui a minha preocupação, então, é com dois tópicos. Primeiro, o princípio competência-competência e os seus efeitos na jurisprudência do STJ. Em primeiro lugar, o princípio competência. Na minha opinião, é a pedra de toque do sistema de controle da arbitragem. Ou seja, é o respeito do Poder Judiciário em relação à cláusula compromissória, em relação à arbitragem. Significa que as discussões a respeito da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória devem ser resolvidas com primazia pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal. Então, a solução dessas questões, primeiro, no juízo arbitral. E a positivação dessa regra é feita pelo artigo 8º da Lei de Arbitragem. Na verdade, mais especificamente no seu parágrafo único. Eu transcrevi todo o artigo 8º porque no caput ele tem uma regra também muito interessante e muito importante, que é a questão da cláusula compromissória ser autônoma em relação ao contrato em que estiver incerto. De tal modo que a nulidade do contrato não implica necessariamente a nulidade da cláusula compromissória, e aí no parágrafo único vem o princípio competência. Ou seja, eu extraio desse artigo 8º dois grandes princípios. Primeiro, a autonomia da cláusula compromissória, e o segundo, o princípio competência propriamente dito. Então, são dois princípios fundamentais. A jurisprudência do STJ, ela já enfrentou a questão da cláusula competência em vários momentos. Um dos primeiros foi em 2008, uma decisão do ministro Fux, que já foi referida de manhã num outro aspecto, mas ele deixa expresso, eu transcrevi, né, as emendas do ministro Fux, são emendas longas, eu transcrevi só o trecho que interessava, dizendo bem claramente: vige na jurisdição privada, tal como sucede na pública, o princípio da competência, que estabelece ser o próprio juiz quem decide a respeito de sua competência. Então, esse é um ponto fundamental. É o próprio juiz, o próprio juízo arbitral quem vai estabelecer, reconhecer ou não a sua competência. Tem outros julgados também, aqui é do ministro Benetti, e aí ele expressa, ele parte do artigo 8º, parágrafo único da lei, para reconhecer a discussão, a alegação de nulidade de cláusula arbitral instituída em acordo homologado, bem assim do contrato que a contém, deve ser submetida em primeiro lugar à decisão do próprio árbitro, inadmissível a judicialização prematura pela via oblíqua do retorno ao juízo. É uma decisão de 2012 na terceira turma. Na mesma linha, aí o ministro Benetti, perante a Corte Especial em 2013, num acordo que ele fez também referência hoje de manhã, é um caso de sentença arbitral contestada, e nesse caso, na mesma linha, ele reconhece, fala expressamente do princípio competência, e exatamente a impossibilidade de uma judicialização prematura para discutir a questão da cláusula compromissória.
E na mesma linha também, na quarta turma, ministro Salomão, aí ela faz uma análise da cláusula compromissória cheia e etc., mas também na mesma linha o reconhecimento de que a discussão a respeito da validade da cláusula arbitral na fase inicial do procedimento é competência do juízo arbitral. Também destaco um precedente do ministro Marco Aurélio Belize, bastante recente, 2014, na mesma linha, reconhecendo exatamente que cabe exatamente ao juízo arbitral decidir acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem. Saúdo o ministro Ricardo Cueva, convido para ele vir para a mesa para... Então, o que se observa aqui, nós podemos observar, é que nós temos decisões das turmas de direito privado, primeira, terceira e quarta turma, nós temos decisões da primeira sessão, no caso do direito público, nós temos decisões da Corte Especial, ou seja, há uma ampla compreensão de parte do tribunal a respeito do princípio competência. E fica muito claro, então, olha, na verdade... A discussão a respeito da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória e do próprio contrato que o contém, compete com primazia ao juízo arbitral. E aí fica a dúvida, então esse contrato fica sem controle. Na verdade, o controle é feito posteriormente pela jurisdição estatal. Então, basicamente, nas hipóteses de nulidade da sentença arbitral, lá do artigo 32. E o procedimento da ação de invalidação da sentença arbitral é previsto basicamente no artigo 33. Esse seminário, na verdade, a primeira etapa foi lá no Rio de Janeiro, na sexta-feira, na Fundação Getúlio Vargas. E lá, no final, iniciaram as discussões. E uma das discussões que se teve foi relembrada pelo ministro Noronha hoje de manhã, que foi exatamente uma situação em que, eventualmente, a sentença do árbitro se afasta completamente do direito nacional. Desrespeita, por exemplo, uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. E a discussão, nesse caso, a sentença é válida ou não, pode ser invalidada pelo Poder Judiciário, foi um grande debate. O ministro Noronha enquadrou ali na hipótese do artigo 32, inciso 4. Mas é uma questão realmente interessante e discutível, porque as hipóteses de nulidade da sentença arbitral são hipóteses bem restritas e previstas na lei, e exatamente para evitar um controle excessivo, especialmente quanto ao mérito da decisão arbitral. No controle judicial da arbitragem, a partir do reconhecimento amplo do princípio competência, 5 questões se destacam. A primeira delas, conflitos de competência. Um deles já foi lembrado de manhã, uma situação polêmica, conflitos entre câmaras arbitrais. Quem resolve? Nós temos um vácuo dentro do sistema, nesse caso se discutiu se a competência seria do STJ ou se a competência é do juízo de primeiro grau, que foi a decisão que prevaleceu em 2010 na segunda sessão. Mas realmente é uma questão discutível. A outra discussão é os casos de também conflito de competência entre juízo arbitral e o juízo estatal. É curioso, nós temos tido casos de conflitos positivos e até conflitos negativos, né? E aí, nesses casos, se deixa muito claro, a competência é do juízo arbitral. Até o momento da instalação do tribunal arbitral, se derroga a jurisdição estatal e as questões a serem analisadas em sede de arbitragem, né? Então, é um acordo da minha relatoria de 2013, em que se faz exatamente essa análise. Era um caso que envolvia uma ação cautelar inominada e execução de cédula de crédito bancário. As medidas cautelares. Como o juízo arbitral não tem força coercitiva, então fica a questão das medidas cautelares. Quem aprecia as cautelares? Na verdade, quem defere ou indefere as medidas cautelares é o próprio juízo arbitral.
O problema é que, eventualmente, nós temos questões urgentes e ainda não houve a instalação do juízo arbitral. Nesse caso, se reconhece a competência do juízo estatal para apreciar as medidas cautelares e que tem a sua eficácia limitada até o momento da instalação do procedimento arbitral. E com a possibilidade depois de, no momento de instalado o juízo arbitral, ocorrer a revogação dessas medidas cautelares. Então, a reapreciação e até mesmo a revogação. Nós tivemos oportunidade de analisar essa questão no recurso especial, que eu indico ali, em 2015, perante a terceira turma. Então, é uma questão interessante. Uma outra questão interessante então, a questão da cooperação do juiz estatal. Como é que se opera? Então, tem a questão dos cumprimentos das medidas coercitivas em geral e a questão da execução da sentença arbitral, que já foi comentado também. Então, como o juízo arbitral, embora ele defira as medidas cautelares, mas ele não tem poder coercitivo, então, nesse caso, ele depende do auxílio do juízo estatal competente para o cumprimento dessas medidas, e foi um dos pontos em que houve o aprimoramento da lei da arbitragem para deixar mais claro como ocorre essa cooperação do juízo estatal ao juízo arbitral. Um caso interessante que foi apreciado no ano passado pela terceira turma, da relatoria do ministro Vilas Boas Cueva, foi um caso em que envolvia execução. E era um contrato que tinha uma cláusula compromissória. Mas, no caso, se pretendia a execução da parte líquida e exigível do título. E aí a dúvida, tem que submeter ao juízo arbitral ou não? Então, nesse caso, a solução foi, mesmo em contrato que preveja a arbitragem, é possível a execução judicial da confissão de dívida certa, líquida e exigível, que constitua título executivo, artigo 585.3 do CPC. Haja vista que o juízo arbitral é desprovido de poderes coercitivos e ele cita um precedente do próprio STJ. Então, aqui é um caso bem interessante, que é o caso que, aí, sem instalação do juízo arbitral, pode haver execução direta perante o juízo estatal, exatamente na parte líquida e certa daquela dívida. Uma outra questão, invalidação de sentença arbitral. Na verdade, o controle pelo juízo estatal é restrito a aspectos formais. Então, as regras sobre a invalidação estão lá nos artigos 32 e 33, como eu já mencionei. O 33 dá o procedimento e o 32 as hipóteses. De todo modo, é muito claro, é vedado o reexame do mérito, especialmente reexame de provas que foram apreciadas. Então, a ação de invalidação da sentença não é um recurso. Realmente ele vai impugnar aspectos relativos à existência e à validade do procedimento arbitral. Isso fica muito claro nesse acordo de 2012 da terceira turma, que foi da relatoria do ministro Belize. Coisa julgada, também na mesma linha, não é possível a renovação na justiça estatal de demanda resolvida pelo juízo arbitral. E a caracterização, então, como coisa julgada também de sentença arbitral estrangeira homologada pela Corte Especial do STJ. Então, o efeito de coisa julgada da decisão proferida pelo juízo arbitral. Eu tive a oportunidade de decidir essa questão num acórdão de 2012 perante a terceira turma. Quem quiser aprofundar, tem o número do acórdão ali disponível. Então, já encaminhando para o final, na verdade, o que se observa é que o estágio atual da jurisprudência do STJ, depois de ultrapassada a fase de ceticismo, é de plena confiança na arbitragem. E a ideia realmente é essa, de que a nossa jurisprudência, e quem faz o controle das questões relativas à arbitragem no Brasil, o controle final é o Superior Tribunal de Justiça. E a ideia é exatamente essa, conferir plena confiança, conferir plena segurança jurídica à arbitragem.
E em 2012 esteve aqui no STJ um professor holandês, professor Albert van den Berg. E esse professor, que é uma das maiores autoridades em arbitragem do mundo, analisando o sistema brasileiro de arbitragem, ele pegou e disse: olha, o Brasil tornou-se, nos últimos 10 anos, o melhor aluno da classe em matéria de arbitragem, exatamente pela segurança jurídica conferida pela nossa jurisprudência ao Instituto da Arbitragem. Muito obrigado a todos os senhores.